Meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos nesta noite, nesse dia tão especial que é o dia do Senhor. Eu gostaria de convidá-lo a abrir a palavra de Deus, Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1, nós leremos do primeiro versículo até o versículo 11. Neemias, capítulo 1, do primeiro versículo até o versículo 11. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão de pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com tua poderosa mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Deus, estamos diante de tua palavra e rogamos que o Senhor nos dê a iluminação necessária para compreender o que tua palavra diz, o que o Senhor tem a nos dizer. Ajuda-nos a guardar esta palavra em nossos corações e a colocá-la em prática também. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que mais temos hoje em dia são professores. Em época de internet, em tempos de tecnologia, o que mais temos são tantas pessoas ensinando sobre os assuntos mais diversos. Gente ensinando como poupar, como conseguir um emprego, gente ensinando tantas coisas. Mas talvez, em nosso tempo, o que mais nos falte sejam alunos. Pessoas mais dispostas a aprender. O que vemos em nosso tempo são pessoas prontas para transmitir algo, algum conhecimento, ou querem ensinar,
E muitos o querem fazer até sem mesmo ter condição para isso. Querem ensinar a fazer isso ou aquilo. Mas o que de fato devemos fazer quando as coisas vão de mal a pior? Quando nada do que planejamos acontece? O que fazer? Quando surgem os problemas familiares, conjugais, quando os filhos, chegando em uma determinada idade, não querem mais nos obedecer, o que fazer? O que fazer quando parece que o amor entre o casal se esfriou? O que fazer quando as portas se fecham, quando a enfermidade vem, quando as lágrimas rolam? O que fazer? Em tempos de tantos professores, acredito que Neemias tem algo extremamente importante a nos ensinar nesta noite por meio deste texto, por meio das Sagradas Escrituras. E meus irmãos, Neemias, nós iniciamos a série Esdras-Neemias, concluímos o livro de Esdras. Estamos falando sobre o retorno do exílio, sobre a reconstrução de Jerusalém. E agora surge esse personagem, Neemias. Neemias que traz nesse livro os seus registros pessoais. Diferentemente do livro de Esdras, onde em apenas uma certa altura vai mudar de voz, vai passar para a primeira pessoa, Neemias já assume logo esse papel. Logo no início do seu livro, Neemias significa o Senhor consola. E o Senhor consola era cooperador real, copeiro real. E é muito importante que o texto já começa com algumas informações importantes para traçarmos um contexto histórico. O texto já começa dizendo no mês de Quisleu, que seria ali entre novembro e dezembro, do 20º ano do reinado de Artaxerxes. O povo de Israel já havia uma parte ido em 2 levas, voltado para Jerusalém, e agora Neemias está pronto para voltar, acontecerá um novo regresso. E Neemias tem algo muito importante a nos ensinar. Ele está aqui se preparando para entrar na presença do rei, para fazer uma solicitação. Mas me permita lhe lembrar o que já foi muito bem dito no início da nossa série de Esdras. Qual era o contexto daquela época? Bom, você provavelmente vai se lembrar que Israel passou pelos juízes, passou também pelo período da monarquia unida, que compreende ali o reinado de Saul, de Davi, de Salomão. Posteriormente, a monarquia se divide, 2 reinos, reino do norte, reino do sul. E esse povo transgride a lei do Senhor, peca contra o Senhor, e o Senhor então decide punir esse povo, mandando para o exílio. O reino do norte vai para o cativeiro assírio, e de lá não volta mais. O reino do sul é cercado por Nabucodonosor. Nabucodonosor cerca a cidade, destrói o templo, leva os melhores para a Babilônia e deixa em Jerusalém o restante, aqueles que ficaram, apenas doentes, velhos e fracos. O Senhor havia dito que esse exílio duraria 70 anos. Cumprindo a profecia, 70 anos depois, Zorobabel conduz a primeira leva de regressos para Jerusalém. 69 anos depois de Zorobabel, Esdras leva outra leva. Outra leva vai com ele em busca de restaurar o culto ao Senhor. 13 anos depois de Esdras, surge o nosso personagem nessa história. Neemias, 13 anos depois, que agora tem um propósito de reconstruir os muros e portões de Jerusalém. Proteger a cidade. Mas é interessante, nós veremos isso ao longo da nossa série em Neemias, que a reforma física, a restauração física, não é apenas esse o foco de Neemias. Acontecerá também restaurações espirituais e outras reformas que veremos ao longo de nossa série. Meus irmãos,
O texto, então, que temos diante de nós, ele precede o regresso de Neemias. O cenário pré-regresso de Neemias é descrito logo nos primeiros versículos em que lemos. Hanani, um de seus irmãos, regressa de Judá, volta para a sede do império daquela época. E então, sabendo que Hanani havia voltado, Neemias o procura e diz: perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Meus irmãos, há pontos importantes que devemos considerar. Neemias habitava no palácio, desfrutava de privilégios, mas Neemias, mesmo em uma terra estranha, desfrutando de privilégios, de conforto, quem sabe, ele não perdia de vista a sua origem, não perdia de vista a sua terra. Ele trazia em seu coração o seu povo, a sua terra e principalmente o seu Deus. Em terra estranha, com o coração voltado para a sua pátria. Em certa medida, tal como nós hoje, que caminhamos aqui, olhando para os céus, para a nossa cidade que está nos céus, contudo com uma diferença gigantesca, que nós cristãos não somos mais escravos, não estamos mais presos, mas vivemos já no reino de Deus. Meus irmãos, Neemias se importa, ele não fica indiferente à condição do povo. Ele pergunta primeiro sobre o povo e depois sobre a cidade. Ao receber a notícia de que o povo estava em miséria e a cidade abandonada, as portas queimadas, como diz o versículo 3, Neemias tem uma reação. Neemias chora, ele se importa, ele recebe a notícia, chora, lamenta, jejua e ora. Ele chora, lamenta, jejua e ora. Por quê? Porque Neemias sabia que a reconstrução dos muros de Jerusalém passaria necessariamente pela autorização do rei. Ele dependia da autorização de Xerxes para que pudesse regressar. Mas Neemias sabia que, principalmente, toda restauração deve começar com oração. E esse é o tema do nosso sermão de hoje. Toda restauração deve começar com uma restauração. Não à toa, meus irmãos, nós veremos ao longo desse livro inúmeras orações de Neemias. Aproximadamente 10. O livro começa com uma oração. E eu gostaria de convidá-la a ir comigo até o capítulo 13, versículo 31. Como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. A parte final do versículo. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. O livro se inicia, portanto, com uma oração e é concluído pelo seu autor com uma oração. Toda restauração, então, deve começar com uma oração. E temos, meus irmãos, dos versículos 5 a 11, uma tocante oração de intercessão. E uma oração que podemos chamá-la de pedagógica. Ela deve nos ensinar a orar, a interceder, a buscar a face do Senhor. E, meus irmãos, logo no versículo 5, no início, nós já temos o nosso primeiro tópico. Toda oração deve ter como pressuposto o caráter de Deus e sua aliança. Vejamos por quê. Olha como começa o versículo 5.
Eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Neemias, diante da situação, diante do caos, diante da necessidade de que Deus movesse o coração do imperador, que permitisse o seu regresso, Neemias volta-se para o Senhor. Ele se aproxima do Senhor com reverência, tendo em mente quem o Senhor é e como se dá o seu relacionamento com o seu povo. Como bem estudamos na escola dominical, há domingos atrás, fizemos uma série sobre a teologia da aliança. O Senhor se relaciona por meio de aliança. É interessante que Neemias compreendia, como um bom servo do Senhor, esta verdade maravilhosa, que o Senhor se relaciona por meio de aliança. E é interessante pensar que logo no versículo 5, nós temos um resumo desta oração. Veremos isso mais à frente. Neemias então sabe que o Senhor é um Deus de aliança. E o servo do Senhor conhecia exatamente o motivo do exílio do seu povo. Não é porque o Senhor transgrediu a aliança, é porque o povo quebrou as cláusulas estabelecidas. Não foi o Senhor quem transgrediu, mas o povo é o transgressor dessa aliança. Neemias sabe a quem ele está orando. Ele descansa do Senhor que governa todas as coisas. Neemias sabe que o verdadeiro Rei dos Reis é o Senhor da aliança que tudo governa, e não Xerxes. Ainda que Xerxes em sua carta tenha o hábito de referir a si mesmo como Rei dos Reis. Neemias sabe que é o Senhor que tudo controla. Ele diz: grande é o Senhor, temível que guarda a aliança. O Senhor não transgride. O Senhor entrou em aliança com o seu povo, e o seu povo quebrou a aliança. Meus irmãos, ele sabe quem Deus é. Deus de aliança, Deus de misericórdia. Mas Neemias também não perde de vista quem o povo é. Neemias sabe que toda oração deve ter como pressuposto o caráter de Deus e sua aliança. Ele é santo, ele é justo, ele é eterno, ele é verdadeiro. Ele é o Deus que se relaciona por meio de alianças, ele é misericordioso, ele sabe. Ao passo que ele também sabe que nossas orações devem ter um reconhecimento de quem nós somos também. Sabe quem Deus é, como ele se relaciona. Logo, é preciso saber quem somos. E é o que ele vai fazer nos versículos 6 a 7. Ele vai reconhecer quem o povo é e o que o povo fez. Ele vai dizer o que o povo fez, mas mais do que saber quem o povo é e o que o povo fez, é que Neemias se coloca na mesma condição. Neemias não diz assim: Deus, porque o povo fez isso, e somente o povo, eu te peço por esse povo tão malvado que fez essa maldade com o Senhor. Não. No texto que lemos, meus irmãos, ele vai dizer da seguinte forma: temos pecado. Eu e a casa de meu pai temos cometido pecado. Não temos guardado os teus mandamentos. Uma oração bíblica, meus irmãos, requer que se saiba a quem se dirige e o reconhecimento de quem se é, a necessidade de confessar os nossos pecados. Neemias não se colocou à parte, mas se colocou como parte do problema, buscando uma solução. Meus irmãos, é muito interessante pensarmos
pensarmos que o contexto em que estamos, muitas vezes, é avaliado por nós mesmos como um contexto à parte de nós. Quando falamos do mundo, nós falamos do mundo como se o problema também não fosse nosso. Eu acho muito curioso que quando estamos num ponto de ônibus ou em algum lugar, e alguém quer puxar papo com a gente, a primeira coisa que ele diz: calor hoje, hein? Se tiver frio, frio, hein, menino? Ele quer puxar papo. Se não der muito certo no tempo, ele vai ou para falar do contexto social ou para falar de política. Ele dá um pulo em Brasília para falar de política, ou ele vai falar: o mundo está feio, não está? E essa conversa tende a render. Se não aconteceu com você, provavelmente você já viu acontecer isso com alguém. Numa fila de espera, num ponto de ônibus, logo a pessoa quer puxar algum papo. E a conversa tende a render, a pessoa vai dizer: hoje a coisa está muito feia, né? Pais não respeitam mais, os filhos não respeitam mais os pais. Na minha época era muito diferente. Meus irmãos, essa conversa é confortável, porque sempre se fala na terceira pessoa, como se o mundo lá fora estivesse ruim, como se a pessoa não dissesse, não reconhecesse que ele faz parte do problema, que sua casa também não está bem, que o pecado dele também está influenciando para que o contexto em que ele está inserido seja cada vez mais pior. É difícil ver alguém iniciando assim a conversa: a coisa está feia, tá? Também, né? Temos mentido tanto, né? Também, né? A gente não tem feito o que a Bíblia diz que a gente tem que fazer. Eu mesmo, por exemplo, ontem contei uma mentira para o meu vizinho, que me chamou lá em casa, 3 da manhã. Nós não costumamos fazer isso. Tratamos sempre na terceira pessoa porque é confortável. Mas Neemias não diz: Deus, a coisa está feia, o povo é muito ruim. Ele diz: nós pecamos. De que se queixa o homem? Queixa de seus próprios pecados. Neemias se coloca como sendo ele parte desse povo. Meus irmãos, é preciso pensar que os intercedores precisam se enxergar pecadores também, para que possam então se compadecer dos outros. Não há espaço, ou não deve haver espaço para eu te dou graças por não ser como esse. Antes, Neemias diz o seguinte: ser propício a mim. Ele se coloca, sabendo que ele, o seu povo, transgrediu a lei do Senhor, não guardou os mandamentos, se tornou corrupto. Meus queridos, isso faz com que sintamos toda a consequência do pecado. Quando ele se coloca na condição, ele está dizendo: eu também sinto, Senhor, porque é o meu povo, é a minha gente, é o povo pactual, é o povo com quem o Senhor fez uma aliança. Esse povo está assim, nós transgredimos, Senhor. Meus irmãos, ele lamenta, ele vai colocar como a situação estava. Deus é um Deus de aliança, nós quebramos essa aliança, mas esse Senhor também é misericordioso. Toda oração deve ser feita com base na misericórdia de Deus. Dos versículos 8 a 11, nós vemos que Neemias agora vai dizer o seguinte: lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés teu servo. Neemias vai agora voltar-se para a misericórdia. Ele diz: o Senhor é santo, o Senhor é isso, o Senhor... Ele fala do caráter de Deus, ele diz que o Senhor é o Deus da aliança, que a transgressão dessa aliança resulta em punição, que por isso o povo está sofrendo, porque o povo está sendo punido por Deus por causa disso. Mas ele diz: mas o Senhor é misericordioso. Neemias sabia quem Deus é, que o relacionamento é por meio da aliança, mas ele sabia que Deus também é misericordioso. Levítico capítulo 26, versículo 33, nós temos exatamente o que Neemias menciona: o castigo.
Eu vou espalhar vocês por entre os povos. Se não guardarem, sofrerão dura punição. Mas Neemias também usa Deuteronômio 46, Deuteronômio, versículos 27 a 31, capítulo 4. Ele vai mencionar exatamente, capítulo 4, versículos 29 a 31, ele vai mencionar o que ele diz aqui. Que o Senhor trará de volta, ainda que sejam espalhados pelas extremidades do céu, não importa, o Senhor é misericordioso, o Senhor se compadece. O Senhor tem misericórdia do seu povo, porque esse povo, ainda que pecador, é o seu povo. O Senhor traz de volta para si, ele agarra-se à palavra de Deus, aquilo que o Senhor é, cheio de misericórdia, para interceder pelo seu povo. Ele sabe que o Senhor é misericordioso. Como sabemos que podemos hoje chegar confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça, Hebreus capítulo 4, ele sabia que o Senhor era misericordioso. E Neemias vai agora, com base nesta misericórdia, interceder para que o Senhor mude a situação do povo. Meus irmãos, como tem sido necessária, urgente, o nosso regresso, o nosso retorno para a oração. Como precisamos restaurar o hábito de buscar ao Senhor. O que vemos hoje é que as pessoas buscam sempre uma receita para restaurar. Pegue seu problema, está com seu casamento, está com um problema, faça o seguinte: que tal uma segunda lua de mel? Compre flores, leve bombom, faça a comida que ele goste. Não que essas coisas não sejam válidas, elas têm o seu lugar. Mas a restauração não começa com uma ação, mas começa com os joelhos dobrados. Como precisamos, com urgência, nos apropriar desse meio de graça, que é a oração, e buscar ao Senhor. Como precisamos usufruir desta bênção da salvação, que é recorrer ao Senhor por meio do Filho, tendo o Filho como mediador desta aliança, e voltarmos para Ele, e buscar a sua face. Neemias orou por diversas vezes, como eu disse. E não houve nenhum homem de Deus ou mulher de Deus bem-sucedido em sua caminhada cristã que não voltasse para a oração. O que vemos, meus irmãos, são pessoas que querem fazer isso ou aquilo, desse jeito, dessa fórmula, mas se nada disso der certo, aí a gente pede oração. Se nada disso der certo, aí a gente diz assim: agora é só Jesus. Quando tudo falha, agora é só Jesus. É como se colocássemos Cristo, a oração, como última coisa de nossas listas. Se nada der certo, aí a gente recorre a Ele. Precisamos com urgência restaurar a oração em nossas casas, em nossa vida cristã, tendo em mente quem Deus é, quem nós somos e quão misericordioso Ele é. E permita-me um testemunho pessoal do que vivi nos últimos tempos. Como a intercessão da igreja em meu favor foi extremamente importante no período de enfermidade pelo qual passamos. Como foi confortador para o meu coração e para a minha família, quando tínhamos notícia de que a igreja estava orando, de que um irmão aqui e acolá estava intercedendo ao Senhor por nós. E eu não tenho a menor dúvida de que se aqui estamos, depois de tudo que passamos, foi o Senhor que agiu por meio da vossa oração.
Voltemos com urgência, meus irmãos. Deixemos a praça e corramos para o quarto, onde o nosso Pai nos espera, para uma oração sincera, tendo em vista que esse é um grande desafio e exercício para nós mesmos. Neemias, ao orar, está reconhecendo que a influência dele com o imperador não é suficiente. Neemias, ao buscar ao Senhor, está reconhecendo que, embora tivesse privilégios e fácil acesso ao imperador, ele não tinha acesso ao coração dele, ele dependia do Senhor. Orar é um exercício onde o nosso eu é crucificado todas as vezes que os joelhos são dobrados. Precisamos, sim, de pessoas que façam coisas que são realmente importantes, mas todas as coisas importantes que eu e você fazemos devem suceder à oração. Ele vai, nos capítulos seguintes, isso se dá 4 meses antes dele se apresentar a Xerxes, ele vai lá, e nós veremos que ele obteve sucesso. Mas o sucesso de 4 meses depois foi plantado 4 meses antes, com ele orando. Eu quero dizer para você que nesse relacionamento pactual, nós sempre vamos falhar. Mas na nova aliança, Cristo é a parte que nos cabe. Nós não podemos cumpri-la e Cristo cumpriu integralmente por nós. Ele cumpriu e por isso não estamos mais exilados nem escravizados, antes reconciliados por meio dele com o Pai. O vazio que pode, porventura, existir no coração daqueles que ainda não conhecem ao Senhor, pode ser restaurado por Cristo. Contudo, Cristo cumpriu fielmente, perfeitamente, a sua obra redentora, mas o fez em constante oração. Me lembro de um hino que dizia assim: no jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios vieram prendê-lo. O Filho de Deus não deixou de orar. Se você sente um vazio no seu coração e nada disso pode ser preenchido, eu lhe convido à oração. A oração que tem em vista confessar os seus pecados e retornar correndo para o Senhor por meio de Cristo Jesus. Se você já teme ao Senhor, já conhece a Cristo, mas passa por tribulações, ore, busque ao Senhor. Seu marido, irmã, só será um marido bíblico debaixo de suas orações. Sua esposa, meu irmão, só será uma esposa cristã, uma esposa bíblica dedicada, se você, marido, orar por ela. Pais, nossos filhos serão uma bênção e crescerão na presença do Senhor, se o caminho deles for pavimentado por nossas lágrimas, intercedendo por eles em oração em nosso quarto fechado. Os que nós amamos, meus irmãos, serão alcançados por eles oramos. Voltemos urgentemente para a oração. Deixemos o imediatismo, as coisas rápidas, a ansiedade de fazer tudo acontecer. Não olhe para os seus recursos como sendo meios para solucionar um problema. Olhe para eles como meios que o Senhor pode usar para resolver todos os problemas. Mas você deve pensar não nos meios que usará. Neemias primeiro não pensou em qual espada utilizaria. Não pensou no que preparar para o rei. Antes ele pensou em voltar-se para o Senhor em oração, intercedendo pelo povo, intercedendo por si, confessando os seus pecados e recorrendo à misericórdia do Senhor. No meio dos conflitos familiares existentes em toda a comunidade,
Seja um intercessor, ore por você e ore pelo outro também. Como prática, quero desafiá-lo a, nesta semana, estabelecer uma rotina de oração diária. Mais do que uma rotina, um horário, estabeleça uma agenda. E permita-me ir além e sugerir a você alguns temas para esta oração. Utilize o boletim da igreja. Sempre temos ali nomes de pessoas que precisam de oração, por motivos de enfermidade, de luto. Seja um intercessor, seja alguém que ore, busque o Senhor. Meus irmãos, como nós temos falhado na oração. Temos orado muito pouco. Precisamos orar mais. Me lembro de alguém me dizer que o que mais marcou na vida de seu pai foi vê-lo orando e ouvi-lo orando todas as noites. Que sejamos conhecidos como homens e mulheres de oração, tendo Neemias como o nosso influencer, como alguém que vai nos influenciar para a oração, como orar e a importância de utilizar primeiro a oração para depois os meios. Diante disso, quero convidá-lo a orar. Curve sua cabeça. Em momento de oração silenciosa, confesse ao Senhor quanto tem sido negligente, porque, meus irmãos, esta é uma negligência nossa. O quanto temos falhado em não usufruir desse meio de graça que é a oração. Senhor, perdoe-nos, Pai. Perdoe-nos porque não temos usufruído desse meio de graça que é a oração. E aí está, Senhor, muitas vezes o motivo da nossa inquietação, o motivo de nossa ansiedade, de nosso desespero, porque não temos orado, não temos buscado ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a termos em Neemias, e principalmente na pessoa bendita de Cristo Jesus, o exemplo de servos que oram e fazemos o mesmo. Perdoe-nos quando gastamos nosso tempo com coisas tão fúteis. Perdemos tempo com coisas que não edificam. E quando vamos nos dedicar à oração, às vezes estamos cansados demais. Às vezes não temos tanto tempo. Ou às vezes nós não conhecemos a Escritura. Mas faz-nos ver que temos o Consolador, que intercede por nós, porque não sabemos pedir como convém. Senhor, ajuda-nos a termos uma vida de oração robusta, a sermos homens, mulheres, crianças, adolescentes que buscam ao Senhor, que mesmo tendo em algumas situações, circunstâncias, condição para agir, prefere primeiro buscar o Senhor. Perdoe-nos quando tentamos ser autossuficientes e resolver as coisas do nosso jeito, sem buscar o Senhor. Faça-nos ver quem o Senhor é e quem somos, e que há no Senhor misericórdia para restaurar qualquer situação, qualquer causa, Senhor. Ajuda-nos, Pai, como igreja. Ajuda-nos como presbíteros. Ajuda-nos como homens e mulheres a buscar a Tua face e desfrutar do privilégio de termos comunhão com o Senhor, o nosso Pai. Ajude-nos a enxergar a beleza que em um mundo de órfãos temos um Pai que espera por nós, que espera nos ouvir, que espera que
nos dispamos diante do Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a orar mais. Ajuda-nos a separar um tempo de oração. Ajuda-nos a nos refugiar no quarto, em um lugar onde tenhamos intimidade com o Senhor. Ajuda-nos, como Neemias, a enxergar a miséria do outro e a orar por eles. Senhor, nos ajude a não falar tanto do nosso contexto, a criticar tanto as pessoas, mas nos ajude a orar por elas primeiro, Senhor. Nos ajude, Senhor, a ter disciplina na oração, a interceder uns pelos outros, por nós mesmos, tendo em vista que a restauração começa com o joelho dobrado diante do Senhor. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Passo a palavra ao reverendo Isaías, que estará de férias a partir de terça-feira, né, pastor? Se você puder se colocar de pé, eu convido a se colocar mais uma vez. Como dissemos neste culto, no começo do culto, na liturgia, nós nos aproximamos do Senhor na nossa pessoalidade, individualidade, porque Cristo abriu o caminho, e essa aproximação também se torna coletiva, quando estamos juntos para buscar ao Senhor, nos estimular ao amor e às boas obras quando congregamos como igreja. Vamos orar em casa, vamos buscar o nosso Deus. E quero convidar aqueles que puderem a estarem juntos na igreja também nas nossas orações. Nas terças-feiras nós temos às 19h30 momento de oração. Se você puder estar presente, é convidado a orarmos como igreja, buscarmos ao Senhor, clamarmos ao Senhor, o nosso Deus, que nos ouve como filhos que somos. Peço a você que, mais uma vez, feche os seus olhos e vamos finalizar o nosso momento de culto com a bênção. Irmãos, ide em paz e que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre vós, sobre o povo de Deus, por toda a terra, de modo a vivermos como o Senhor espera que vivamos, hoje e para sempre. Amém.